Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, compartilha, deixa seu like, me siga no meu Instagram e Facebook, vai estar aqui embaixo. E não se esqueça de deixar o seu joinha. Muito obrigada, vamos lá. Quem é a premiada de hoje? Maravilhosa história de Esté. Eu já ouvi, já assisti várias vezes a história de Esté. Amo e tem como um grande exemplo para mim de fé, de superação, de coragem. Né? Esté é maravilhosa. O nome é bonito e a história é maravilhosa. Né? Então, quem foi Esté? Né? Um pouco sobre a vida de Esté, rapidinho. Né? Quem já estudou a Bíblia conhece a história de Esté. Né? Quem leu a Bíblia, quem já ouviu falar nas igrejas, mesmo que não leu a Bíblia. Minha casa tá escura no momento. A casa escura e eu preta não dá pra ver muito bem, né? Daqui a pouco vocês vão dizer, eu não tô vendo nem leite, só os dentes, né? Então, e assim, gente, quem foi Esté? Né? Nós sabemos, né? Conta-se na Bíblia que Esté, os pais dela, né? Esté é uma judia, né? Judia. Os pais dela morreram, né? A mãe e o pai dela morreram, e ela foi um primo do pai dela, né? Um parente, não era muito próximo, não, de primeiro grau, né? E o nome dele era Mardoqueu, né? Mardoqueu, ele era um homem bom, né? E ele pegou Esté, fala-se que Esté era uma menina bonita, formosa e de boa aparência, e Esté precisava, né? De alguém pra ser órfã. Então, esse primo do pai, parente distante dela, pegou ela para criar. E cuidou dela muito bem, né? Educou, ela até sabia ler, né? Muitas pessoas daquela época não sabiam ler. Então, o que aconteceu? O rei Assuero teve um problema lá com a rainha Vasti. Todo mundo conhece a história. Eu não vou contar toda aqui. Né? A rainha Vasti desafiou o rei e não foi para aparecer diante de todo o povo na festa que o rei fez para mostrar toda a sua grandeza, seu poder, né? Para todo o povo lá de Suzano. Então, o que aconteceu? Ele ficou chateado com a rainha Vasti e destituiu ela do reinado, né? Do rei. E os príncipes, né, das províncias começaram a pressionar o rei que ele precisava ter uma nova rainha, né? Então, a sugestão foi que o rei pegasse todas as moças virgens, donzelas da área e elas foram confinadas, né, no castelo do rei pelo eunuco, né, aquele que cuidava delas todas. Eu esqueci o nome dele agora, mas na história tem esses nomes difíceis. Mas ele cuidou delas muito bem, elas tomavam banho com aquelas rosas, se preparando, né? Fez toda uma preparação para encontrar o rei. E cada dia, né, ele tinha encontro com o rei, né? Então, uma coisa que me chamou bem a atenção nessa história logo no começo foi quando Esté foi, e Esté, ela foi para a sala de joias, né? A sala de ouro, todo tipo de ouro, coroa, pulseira, etc e tal. Uma sala cheia de ouro. Eu falo isso por causa do vídeo, né? Que eu assisti o filme. Então, assim, Esté, ela foi a mais discreta. Ela não se impressionou com tanto aquele ouro, né? Ela não se impressionou, não. Ela achou bonita, mas para ela, as outras candidatas. E ele falou: tudo que você gostar e você for usar, você pode ficar para você depois do encontro com o rei. Então, as candidatas tomaram banho de ouro, né? Coroa, colares, várias pulseiras. Esté. Ela pediu opinião ao ajudante do rei, eu esqueci o nome, né? Eu sou péssima para gravar essas coisas, né? Aí ele ajudou ela a encontrar, abriu um baúzinho e deu a ela um colarzinho com uma pedrinha. Então, assim, simples, uma joia, era uma joia, mas era uma joia simples, discreta, né? Resumindo a história de Esté. Ela acabou caindo nas graças do rei, né? O rei se apaixonou por ela. Dentre muitas candidatas, muitas meninas bonitas e tudo mais, não agradou o rei como Esté. Então, Esté foi a escolhida. Vamos para a parte melhor. Esté foi a escolhida. Mas, como nós sabemos, né, a história dela, nós já sabemos, o que aconteceu? Esté já foi predestinada, né? O Senhor já havia preparado para a vida de Esté tudo isso que aconteceu na vida dela, porque ela veio para a Terra com o propósito de ajudar seu povo. Ela teve a oportunidade de fazer e de não fazer. Então, ela preferiu fazer o que é certo, mesmo sacrificando a própria vida dela. Então, o que aconteceu? Aqueles homens lá que serviam o rei, né? Gananciosos e tudo. Não, mas esses nomes difíceis, né? Mas não vê o caso. Então, resumindo a história. A Esté foi escolhida
E aí, devido à ganância daquele povo, tudo esses homens aí, o príncipe do rei, ele odiava Mardoqueu. Só que Esté, quando ela foi escolhida, Mardoqueu, ele instruiu Esté a não falar o nome dela verdadeiro, né? Que o nome dela era Radassa. Mas ele falou, seu nome vai ser Esté de Suzã. E aí ela falou Esté de Suzã. E o rei casou com Esté de Suzã, supostamente. Mas veio todo aquele protocolo, aquela confusão toda lá por ganância, né? Aqueles caras enganando o rei, tentando matar o rei e tomar o poder do rei. Só que aí Esté parecia sempre uma menina sábia, uma mulher sábia, que é isso que eu quero mostrar para vocês. Nós não podemos agir por impulso, nós não podemos agir por pressão, nós não podemos agir por agir. Nós precisamos pensar, ponderar, orar, perguntar a Deus sobre o que nós precisamos e devemos fazer. Foi isso que Esté fez. Esté, ela não ficou só lá sentada tomando banho de rosas, de águas perfumadas, desfrutando daquilo tudo, aqueles joias, aqueles ouro, tudo que ela tinha, né, direito, que ela era rainha, mas ela era uma mulher de fé, ela não deixou de acreditar e confiar em Deus, o Deus dela, que era diferente do Deus do rei, que ele adorava aquelas imagens lá, né, e tudo, com muito respeito, não estou desrespeitando ninguém, estou falando o que aconteceu nas escrituras, né. Então, Esté acreditava no Deus vivo, apesar de não ver o rosto de Deus, ela acreditava em Deus, né, no sol celestial, em Deus, né. Então, ela falava que o que a gente sabe do Novo Testamento é que Cristo estava para vir, né? Então, assim, ela falava muito do Deus dela, Deus de Isaac, de Jacó, né? E ele sempre falava, que seu Deus, que você acredita e tal. E ela falava isso com muita força, muita veemência. Então, eu gosto dessa história porque muitas vezes você está aí, né? Sem saber o que fazer, qual decisão tomar. E o melhor caminho não é fazer. Eu não posso dizer tome a decisão certa, não. Você tem que pedir, buscar a orientação de Deus, né, do nosso Pai Celestial, perguntando qual é a decisão certa, né? O que é que você precisa fazer. Porque às vezes você tem duas opções, ou você já vai com sua decisão em seu coração e sua mente. Então você precisa lembrar, quando nós formos perguntar alguma coisa ao nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo, precisamos ir com a mente e o coração puro e limpo, né? Se você vai com seus questionamentos, já com sua resposta, você não adianta perguntar a ele, se você já tem sua resposta, né? Então Esté, ela buscou orientação de Deus. Ela fez o que para salvar o povo dela? Ela pediu para que todos, né, os judeus jejuassem e orassem com ela, enquanto ela lá no castelo estava jejuando e orando para ir ao encontro do rei. Ela sabia que podia ser morta, especialmente que nas escrituras conta-se que, no filme que eu assisti, que ela teve um momento de constrangimento com o rei. Então, o rei não estava muito feliz com ela naqueles dias, mas ela, a única coisa que Mardoqueu disse para ela, você precisa falar com o rei. Então, ela foi, orou, jejuou, pediu até as servas dela também para orar com ela, né, e jejuar. Então ela fez isso, confiou piamente no Senhor, piamente. Ela não duvidou em nenhum momento. Se ela duvidasse, ela não ia. Claro, ela teve medo, demonstra, sim, mas ela confiou no Senhor. Então ela foi, abriu a porta, o rei estava tendo lá a reunião dele com aqueles príncipes lá, e ela ficou temendo, claro, né? Ela foi na chuva, tá? Um filme passa tudo isso, né? Ela foi correndo e tal, e todo mundo temendo a vida dela. Inclusive o responsável, né? Aquele servo do rei. Ele gostava muito dela e ele, não, a senhora não pode ir. Mas ela foi, porque ela tinha uma obrigação com o povo dela. Ela tinha que salvar o povo dela, apesar do rei não saber que ela era uma judia, né? Mas aí ela foi, abriu as portas e entrou. E eles tudo querendo, especialmente o inimigo do rei, que se fazia amigo, querendo que o rei não baixasse o cetro, né? Para matar Esther. E aí o rei não deixou. Ele não autorizou que eles matassem ela. Porque quem entrasse na presença do rei era condenado à morte, né? Sem o rei autorizar. Então ela estava arriscando a própria vida dela em amor do povo dela, né? Então ela disse o quê? Se perecer, e perguntou nela, disse, se eu perecer, perecerei, né? Tipo, se ela morrer, morreu. Se sofrer, sofreu. Então, mas ela foi. Ela confiou no Pai Celestial e foi. Então, isso é para nós. Tá com a decisão? Tá com indecisão? Tá com desejo de fazer alguma coisa? De buscar alguma coisa? De procurar alguém? Procura o Senhor. Ora, jejum, ajoelha, até você receber sua resposta. O Espírito Santo vai te confirmar o que é que você tem que fazer. Se você se sentir confortável, segura, em paz, você toma sua decisão. Porque se você confiar no Senhor,
depositar sua confiança nele, tudo vai sair certo, tudo vai ficar bem. Então, vocês vão ver lá no livro de Esther, né, do capítulo 1, né, estudar a história dela toda, né, que vai até, acho que é o 12, né, não sei, não lembro. Acho que é, deixa eu ver. Estudem até o 10, estude o livro de Esther, é lindo, coloca aí no YouTube, coloca o filme de Esther, assista. Claro que filme sempre tem algumas edições, algumas coisinhas a mais e tal, mas a essência, né, da história, a essência do milagre, a essência da fé dela tá lá. Eu amo, sempre me emociono, assisto e cada vez que assisto me fortaleço. Eu espero que essas palavras de hoje sobre Esther possam fortalecer você aí, amiga, mulher, menina, moça que está assistindo o filme, o vídeo, que está precisando de alguma ajuda, de alguma forma, de algum apoio. Então busque o Senhor e confie nele, tá? Ótima semana, que o Senhor possa abençoar seu dia e de sua família. Um beijo, até o próximo vídeo. Semana que vem, com a próxima história, que talvez seja de Ruth ou qualquer outra mulher de fé das Escrituras. Ana, Sara, qualquer um. Tchau, um beijo.